Hoje, 14 de julho de 2026. Andando aqui pela roça depois da chuva. Muita chuva, gente. Desde a madrugada. Desde 1h da manhã, em volta de 1h05 da manhã, que vem caindo muita chuva aqui na Chapada Grande, em Iteque do Piauí, algumas regiões daqui do estado do Piauí. Muita chuva. Eu digo assim, uma chuva fora de época. Nós estamos no segundo mês do período seco, período de estiagem. Não é comum chuva nesse período. Aqui eu e alguns amigos fazemos aqui nós medimos a chuva, notamos aí a quantidade de chuva através dos pluviômetros desde 2019. De 2019 até 2026, somente em julho de 2019 que teve chuva no mês de julho. 2020, 21, 22, 23, 2024, 2025, não teve chuva nesse período, desse mês de julho. Então, depois de 7 anos, 6, 7 anos, a chuva volta no mês de julho com muita chuva. No dia 16 de julho de 2019 nós tivemos aí 20 milímetros. Mas essa de ontem, a madrugada de ontem até hoje, até pela manhã, aqui já tinha chovido mais de 40 milímetros, 47 milímetros até às 6 horas da manhã. Depois ficou uma garoazinha e continuou chovendo. Então muita chuva. Tá aqui as garrotas querendo subir. Sempre que elas puxam para subir para a chapada, elas parece que adivinham a chuva. Geralmente quando elas insistem em ficar no topo lá em cima, sempre acontece alguma chuvinha. Mas foi muita chuva hoje pelo estado do Piauí, que a gente sempre se informa na região onde choveu. Tem alguns amigos aqui que também vem marcando a quantidade de chuva. Tivemos notícia aí de Floriano de mais de 100 milímetros de chuva. E está bem molhada a terra agora. Chuva que vai beneficiar muito aqui as pastagens. Pasto, pro gado é uma época do capim seco. Então a chuva nesse período, ela é muito bem-vinda. Ela só não é bem-vinda para isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Para quem está colhendo a semente do capim andropógon. Para quem pretende colher a semente, né, juntar a semente para vender. Não é bom. Ela perde aí o poder de germinação depois que ensaca ela, depois que chove, que molha ela no chão desse tipo aqui, ó. Esse aqui é de um amigo, mas essa semente ela já não vai mais ser boa para nascer. Ela perde muito poder de germinação. Aqui, nessa época do ano, a semente boa é que já foi colhida no tempo seco, antes da chuva. Como foi muita chuva, então compromete a semente que molha, né? A semente que molha com a chuva, para a gente pegar ela para ensacar e depois jogar na terra, ela perde muito aí da germinação. Então é para isso aí, para esse lado não é bom. Mas a outra parte é muito boa. A maioria do clima, melhorar
mais a diminuir a temperatura, o calor, alimentar mais os lençóis, os olhos d'água, para pastagem, que muitas vezes os animais, principalmente o gado, têm dificuldade para comer o capim seco, mas quando ele molha aí ele fica mais palatável, fica mais digestivo, melhora para a digestão aí dos animais, então é muito bom a chuva. O caju também, né, para as frutas, o caju, a faveira, são as frutas do período seco. Com essa chuvinha ela ajuda muito. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse, caminhando aqui pela roça e falando um pouco da chuva nesse período do ano. Aqui no nosso canal Chapada Grande sempre informamos as chuvas quando chove, e vai ficar assim daqui para frente. A gente vai anotar e registrar tudo direitinho, a gente ficar sabendo e informando a quantidade de chuva da nossa região, os períodos de seca, seus efeitos. Aqui no sertão, aqui no município de Tanque do Piauí, região de Chapada Grande. A chuva, vamos falar da chuva fora de época, muitas vezes também quando chove no mês de maio, quando a fava, que aqui é a principal cultura daqui de Tanque do Piauí, em primeiro lugar é a produção de fava. É a primeira cultura que gera maior atividade econômica. Segundo é a semente de capim andropógon. Aí tem a fava também, que quando chove na flor da fava, numa hora quente, também compromete a produção de fava. As chuvas, elas são sempre bem-vindas, mas tem alguns momentos que elas às vezes atrapalham, mas a maioria traz benefício para a maioria. Então a chuva em qualquer época do ano, ela sempre é bem-vinda aqui no sertão. Eu olhando por aqui estava tão seco aqui a terra por aqui, que parece que a chuva para cá, para esse lado, foi menos. Que aqui é uma bacia de infiltração e a chuva para esse lado parece que não deu a quantidade, parece que não foi a mesma quantidade lá de cima. Já foi bem menos a chuva aqui nesse meio. Desceu aqui um pouquinho de água ainda, mas molhou bem a terra, mas não deu para acumular água aqui na bacia de infiltração. Aqui, essa parte aqui, ela é um local que aonde a gente fez aqui as contenção de enxurrada e uma bacia aqui para forçar a água entrar no subsolo e descer, alimentar o lençol e revitalizar a nascente, ou até gerar, né, que nós no caso aqui foi uma revitalização, uma nascente que quase não existia, era uma nascente intermitente, vamos dizer assim, era temporária, só funcionava no período da chuva. Aí depois ela passou a funcionar o tempo da estiagem também. Então ela ficou uma nascente perene, um córrego perene, de intermitente, de pouco tempo. Aí
foi o que deu certo. Vamos continuar descendo aqui e observar os efeitos da chuva aqui nesse terreno, aqui nessa roça. Aqui vai retardar agora com essa chuva a queda das folhas. Isso aqui é uma mata que geralmente no período de estiagem, ela rapidamente, a partir do mês de julho, agosto, isso aqui já começa a pelar. Todas essas árvorezinhas aqui, aqui desses terrenos. Aqui o pau de rato. Geralmente depois que ele dá e acontece isso aqui, ó. A sua frutificação tende a cair as folhas, fica só os talos. Depois ele, com as primeiras chuvas, ele recupera de novo. Agora com essa chuva, da quantidade que foi nessa data do mês de julho, vai aumentar, vai demorar, vai retardar um pouco mais a queda dessas folhas. A mata vai ficar mais verde por mais tempo. Como é que está aqui o capim? Já está bastante desidratado, já está bastante desidratado, né? Então com essa chuva agora, ele vai sair mais algumas raminhas do tronco e vai demorar mais para secar. Então a paisagem cinzenta, ela vai demorar mais um pouco a chegar. Aqui já está bem molhada essa parte aqui, bastante água aqui. Já desceu por aqui, que é um terreno que causa bastante atoleiro por conta da argila, conhecida como toá, aqui nesse meio. Aqui o açude. Ali fica o córrego, que vem do olho d'água, e aqui o açude. Aqui é cheio o tempo inteiro, gente. Esse açude, ele é assim durante o período seco, período de chuva e o período seco. Por conta da nascente que tem em cima mesmo, que quando para a chuva a nascente continua escorrendo e mantém o córrego aqui do escape, conhecido aqui como sangrador. Ele continua escorrendo mesmo durante o período seco, fornecendo água para os animais daqui da roça, os animais de criação, também os animais silvestres. Claro que com a chuva ele aumenta um pouco mais a vazão. Tirar aqui um pouco o barro, o coar que apresou no chinelo. Tem uns peixinhos por aqui também. Como você percebe, os pinguinhos na água ainda está garoando. Temperatura bem mais amena. E a natureza vai agradecendo por essa dádiva de Deus
aqui é a chuva. Aqui é a florada dessa linda planta. Não sei se você conhece ela na sua região. Aqui a gente conhece como algodão do cerrado, uma planta típica do cerrado, que ela solta depois que ela gera o fruto, ela libera uma espécie de algodão. Aqui nessa caminhada nós vamos até a barragem. Uma barraginha, uma lagoa, né? Fizemos uma contenção numa grota. Fizemos um lago. Vamos ver como ficou depois da chuva. Ele já estava baixando bastante rápido devido à intensidade já da seca que já vem acontecendo. Que aqui as chuvas geralmente elas param no mês de maio. Maio ainda é o mês que acontece a transição, a mudança de estação de chuva, período chuvoso para estação seca. Junho já é seca mesmo, julho também. E as chuvas geralmente nesses meses é bem difícil. Isso aqui é uma novidade. Esse fenômeno que aconteceu nesse ano. Não é todo ano. Já fazia, como eu já disse aqui para os amigos, 7 anos que não chovia nesse mês, nesse período, no mês de julho. O normal das chuvas aqui é dezembro. Novembro já é pré-estação de chuva. Novembro e dezembro. Janeiro já se firma a estação de chuva, geralmente é janeiro. Fevereiro, março e abril são os 4 meses que mais chove. Março sendo o mais chuvoso de todos. Aí maio já é bem menos, já é a mudança. Já o clima, mudando o clima para saindo da estação de chuva para período de estiagem. Isso aqui, como você viu nos vídeos no período da chuva, já mostrei para vocês essa caminhada por aqui. É tudo bem verdinho, né? Já nessa época do ano começa a mudar. Essa paisagem vai ficando cinzenta, como você já está vendo aqui, devido ser um terreno de pedras, solo um pouco também mais pobre, aí junta o solo fraco com a falta e a escassez de chuva no período seco, então rapidamente isso aqui se transforma em uma paisagem cinzenta. Aí com a chegada da chuva, na pré-estação de chuva já muda de novo. A emenda do período da chuva até o mês de maio, junho, verde. Julho já começa nessa mudança. Aí como com essa chuva, como eu já disse aí para os amigos, isso aqui já vai retardar um pouco a queda das folhas. Aqui a Chapada Grande tem vários tipos de mata. Tem a mata da Chapada em cima, o topo, que é Chapada Grande, que tem uma característica de cerradão, onde a maioria da vegetação é arbórea. São faveiras, jatobá, piqui, cajuí, mangaba, entre outras. Já aqui é diferente. A vegetação aqui já é uma vegetação um pouco menor. Uma vegetação também de cerrado, só que com o solo com a característica já bem diferente. Vou ver se eu vejo aqui, gente, um passarinho bonito, conhecido como alma de gato, tá bem corujado ali, triste.
Ver se eu capto ele aqui para você. Ele tá ali. Vou fazer uma volta aqui para ver se ele deixa eu fazer a imagem dele. Se não fizer, fica para outra oportunidade. Mas vamos tentar aqui. Olha que bonito ali, ó. Ver se ele vai deixar. Aumentar aqui o zoom. Aqui a alma de gato. É o nome desse passarinho. Tá com frio. Tá encorujado, né? Como modo de falar. Muito bonito esse passarinho aí. Vamos para frente, vamos andar mais um pouco. Vamos até a barragem. A lagoa, né? Ou lagoa, eu chamo de lagoa. É uma barraginha. Uma barraginha e um lago. Foi feito em dezembro do ano passado. Gente, é uma das coisas que eu gosto, que eu curto, é caminhar pelas estradas depois da chuva. Sempre escolho um local no mato, aqui na Chapada Grande, depois da chuva fazer alguma caminhada. Geralmente, assim que passa a chuva, passarada, eles começam com suas músicas, cantando, animando o sertão. Só que agora, no momento aqui, eles estão calados. E tem um sinal aqui da natureza, que quando eles ficam bem calados ainda, eles estão guardados em algum local, sinalizando que pode ainda haver chuvas nas próximas horas. Geralmente quando fica assim bem tímido, as árvores, como melhor, os pássaros, se a gente não está ouvindo aqui o canto deles, é sinal que ainda vai ter chuva mais tarde. Eles parece que sabem disso e eles procuram um local para ficar mais recolhido. Aqui é um local onde eu joguei uma semente de capim e esperando aqui a chegada da chuva para esse capim subir de novo, né? Aqui é difícil o trabalho com máquinas, mão de obra difícil. A gente procura um capim que se adapta bem, que suporta o fogo. A gente faz um fogo na pré-estação de chuva, quando ainda não está definido o período chuvoso, quando a chuva ainda está um pouco, mas a terra já molhou, já teve alguma chuvinha, a gente faz um fogo para inibir o crescimento das moitas e o capim subir. O capim, depois que sufoca, aí as moitas não sobem mais. Elas sobem, mas quando elas são sufocadas pelo capim, elas ficam mais tímidas e acaba que o capim tomando de conta. Estratégia aqui do sertão para fazer pastagem. Nessa caminhada a gente aproveita e vai contemplando as flores do momento. E as flores do momento aqui desse terreno aqui, gente, é essa daqui, ó. Algodão, o algodão do cerrado. Não sei como que você conhece aí na sua região. Olha que flor bonita aí, ó. Que transforma aqui, dá um toque de beleza nas paisagens aqui do sertão. Para quem não sabe, o nome dessa localidade aqui no meu terreno se chama Costaneira
do olho d'água do meio, devido a um olho d'água que tem no meio dessa data de terra, né? Bem localizado bem no centro, conhecido como olho d'água da gameleira ou olho d'água do meio. Ele fica dividido bem no meio, aí dá nome a essa localidade. Aqui é uma vasilhazinha que fica aí para colocar sal, às vezes para os animais que estão por aqui em algum lugar, o gado e os cavalos, por enquanto, são os animais que tem aqui, bovinos e equinos. Cavalos é uma égua e um potro e umas garrotas. Vou devagarinho formando pastagens onde dá para fazer e esperando as coisas mudarem um pouco, sem o vento soprar, bons ventos soprando na nossa vida para trazer mais prosperidade. As coisas vão melhorando para que aumentamos aqui a criação de animais. Tem um animal que era criado aqui nesse local, quando isso aqui era tudo solto, não tinha cerca, o povo era pouco, era a criação de caprinos, ovinos, e criava os animais soltos. Era muito bom, só que depois que veio o progresso tem suas regras. As regras do progresso é criar o animal preso, o povo aumentou. Então aí ficou difícil o caprino aqui, a criação de bode. Isso aqui que tinha dado por aqui era muito bode. Que tinha aqui bode e ovelha. Nessas terras de carrasco, né? Nesses terrenos que a gente conhece eles aqui como carrasco. Gente, a terra estava tão seca que a água bateu e simplesmente encharcou a terra, mas não escorreu o suficiente assim para alagar essas passagens aqui, né? Essas passagens. Isso aqui é um exercício. É muito bom fazer caminhada, manter a forma. Isso aqui eu faço essa caminhada, esse trajeto aqui hoje eu estou fazendo a pé. Geralmente eu faço esse trajeto de moto. Aqui eu levo mais ou menos 1 hora, ou isso mesmo, 40 minutos, lá do início até aqui embaixo. Mas nessa época, ou melhor, a pé, aí a gente leva bem mais tempo. Mas é bom essa caminhada para manter a forma. Caminhar é sempre bom para a saúde.
Aqui é o lago. Aparentemente a chuva aqui não foi muito. Talvez não tenha dado igual ela deu lá em cima. Talvez ela tenha sido um pouco menor. Ela deu 47 milímetros. Vou ver aqui como é que está o córrego ali embaixo. Ainda está escorrendo. Aqui dá para ver. Aqui praticamente não subiu a água do lago. Foi pouca. A chuva para cá não foi, eu acho que ou por conta da terra como estava, né, bastante seca, ela subiu pouco. Mas pelo menos aqui umedeceu aqui a parede, já melhorou um pouco mais. Vai demorar para secar um pouquinho mais. Que eu vou aproveitar e terminar o vídeo por aqui. A gente vai finalizar o vídeo. Eu vou aqui agradecendo a vocês que acompanham o canal, pela companhia. Pedindo a quem não é inscrito, que se inscreva. Você pode apertar no sininho de notificação se você gostar aí do conteúdo do mato aqui da roça. Aperte também no joinha, deixando o seu like. Muito obrigado a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não for ainda inscrito. Clique em inscrever-se. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.